Hoje nós vamos conversar sobre educação. Qual a educação do futuro? Que escola nós queremos para as futuras gerações? Esse é o ponto que me estimula a pensar em alternativas, em novas estratégias de aprendizagem. Sobre isso que eu queria conversar hoje com vocês. Qual é a escola ideal? Que escola você gostaria de ter estudado? Que escola você quer estudar? Que escola, professor, você gostaria de trabalhar? Que escola, pai, mãe, você gostaria de botar o seu filho, a sua filha? É sobre isso que nós vamos conversar no dia de hoje. Eu sou Fernando Vale Castro, professor da FRJ, analista comportamental e coach integral sistêmico. Você já parou para pensar que escola seria ideal para você, para o seu filho, para você, professor, trabalhar? Eu confesso que durante muito tempo essa foi uma preocupação minha e continua a ser. Hoje, trabalhando com formação de professores, eu vejo as dificuldades, os limites e as frustrações dos recém-professores que eu ajudo a formar, os desafios que eles encaram, os limites que eles têm para poder ensinar. Evidentemente que quando a gente fala disso, o processo é muito complexo. Hoje você tem uma escola, a escola do século XXI, é uma escola que vive um enorme desafio. Historicamente falando, nós pensamos e entendemos a escola sempre como um lugar que educa, um lugar que ensina, um lugar que passa, acima de tudo, informação. Isso durante séculos. Só que, na última década, um pouco mais, nos últimos 15, 20 anos, esse lugar de autoridade da escola começou a ser questionado por uma enorme gama de informação, de acesso à informação através da internet. O professor Google está exigindo que repensemos a educação, que repensemos a relação professor-aluno. O aluno, hoje, tem acesso a uma quantidade infinita de informação. Portanto, o professor, a escola, não pode mais achar que é dona do conhecimento, que é portadora de todas as informações e que, portanto, tem um saber enciclopédico diante dos seus discentes. Sempre me perguntam: Fernando, a profissão de professor vai acabar? Jamais. Mas a visão tradicional do professor catedrático, do professor como o único detentor do saber, esta está acabando. Está acabando porque o aluno, com um simples clique num smartphone, diante do próprio professor, vai ter acesso à mesma informação e muitas vezes até mais completa do que o professor que está ali na frente da turma. Só que é importante a gente destacar: informação não é conhecimento. A função do professor continuará existindo e, principalmente, cada vez mais importante, para que o aluno possa, através dessa informação, transformar todo
todos esses dados em conhecimento. E isso, somente um professor aberto a essa nova forma de ensinar vai conseguir fazer. O aluno, portanto, nós estamos diante de um novo aluno. E para isso, precisamos ser um novo professor. Vou contar uma história rápida da minha experiência docente. Eu, quando comecei a dar aula, nem internet tinha. Não vou precisar falar a minha idade, mas é quase na pré-história para a maioria dos jovens de hoje em dia. Mas eu vivi essa transição para a internet, e vivi essa transição da internet fixa, digamos assim, de computador, para a internet móvel através de celulares. Isso tudo como professor. E eu me lembro bem que quando começaram a surgir os primeiros smartphones, começou a ser uma febre entre os alunos evidentemente usavam em sala de aula. E a maioria dos locais onde eu trabalhava proibia o celular em sala de aula, porque atrapalhava a atenção do aluno para o professor. De fato, isso pode acontecer. No entanto, eu comecei a perceber que muitos alunos, não todos, é claro, mas muitos alunos usavam o telefone para buscar informações adicionais do que eu estava falando em sala. Eu comecei a perceber que esse tipo de ação facilitava o aprendizado. É claro, a gente vai se deparar com alunos que muitas vezes vão querer fazer isso para atrapalhar a aula, mas muitos não. Muitos estão com a curiosidade aguçada pela própria aula do professor. É uma ferramenta, portanto, fantástica. Nós, professores, portanto, precisamos abrir nossa cabeça para isso. Até porque esse é um momento desafiador. É um momento em que a escola tradicional está sendo colocada em xeque. Alguns até dizem xeque-mate, ou seja, ou ela muda, ou ela está condenada a acabar da forma que nós a entendemos. Eu não quero com isso dizer que não há espaço para a escola, muito pelo contrário, mas ela precisa se renovar. E para ela se renovar, é fundamental que novas ferramentas pedagógicas sejam desenvolvidas. Que uma nova forma de pensar a educação seja feita. Isso não significa destruir o que tem. Há um certo sentimento, de mudança radical que muita gente entende como acabar o que tem, destruir o que se tem para construir algo novo. Isso é errado. Na verdade, nós temos séculos de experiência que devem e podem ser aproveitadas, mas a gente tem que estar aberto, sim, para novos experimentos. E é por conta disso que muito tem que se pensar sobre as relações humanas dentro da escola, sobre as diferentes concepções de aprendizagem e sobre as múltiplas inteligências. Alguns vídeos atrás, eu falei para vocês que eu era bom aluno em matemática e, portanto, considerado extremamente inteligente. Afinal, bastava você ser bom aluno com números, ter um raciocínio lógico razoável para se destacar dentro da meritocracia escolar. Na verdade, a inteligência lógica, matemática, era supervalorizada. Ainda é. Durante muito tempo, basearam a inteligência e a definição de inteligência através do que se conhece
genericamente como testes de QI, quociente de inteligência, que valoriza duas competências. A competência lógica matemática e a competência linguística. Ou seja, trazendo para a realidade brasileira, se você é bom em português e bom em matemática, você é ótimo aluno. E todas as outras inteligências que começaram a ser estudadas a partir dos anos 70 nos Estados Unidos eram simplesmente ignoradas. Há, de certa forma, uma condenação para aqueles alunos, para aqueles seres humanos que não são bons em se expressar e não são bons com números. Eram considerados limitados. Isso tem uma explicação histórica. Na verdade, essas duas competências, essas duas inteligências, foram valorizadas a partir, sobretudo, da Revolução Industrial. Porque são as competências que interessam para o desenvolvimento das fábricas, das indústrias, em última análise, para o próprio desenvolvimento do capitalismo. Eu não estou querendo dizer com isso que elas não são importantes, claro que elas são. Mas elas não podem ser um instrumento para condenar, e muitas vezes condenar definitivamente, estudantes, jovens, adolescentes, que têm um enorme potencial em outras áreas. E que a escola muitas vezes ignora, porque a escola só valoriza, em muitos casos, historicamente falando, essas inteligências. Ou seja, o caminho da educação hoje é, em primeiro lugar, valorizar essas outras inteligências. Valorizar essas outras inteligências implica em ter projetos pedagógicos que não se restringam a currículos que valorizam apenas este tipo de inteligência. Em segundo lugar, é ter um projeto pedagógico que estimule o livre pensar. Isso é dar autonomia aos estudantes. Isso é dar autonomia aos próprios educadores para estimular seus estudantes de acordo com os seus perfis. O que deve ser uma escola? Sempre me perguntam isso. Fernando, qual é a escola ideal para você? Para mim, a escola ideal não é aquela que ensina um conteúdo. Para mim, a escola ideal é aquela que estimula o pensamento, ensina o aluno a pensar. Isso eu sempre procurei fazer. Provavelmente não consegui plenamente, mas sempre foi uma meta para mim, como professor de história. Eu nunca quis ensinar história, o que a gente chama de história. Eu sempre quis ensinar o aluno a pensar historicamente. Porque se eu ensino o aluno a pensar historicamente, eu ensino o aluno a ter pensamento crítico próprio, desenvolver isto. Porque é isto que é fundamental para a formação do cidadão. E é interessante notar que o Fórum Econômico Mundial, em 2016, projetou o que deve ter o trabalhador do futuro, a partir da década de 20, ou portanto a partir de 2020, ano que vem. E um dos elementos é pensamento crítico. É a capacidade de refletir sobre uma dada realidade. Se a escola só se preocupar com o conteúdo, isso não vai gerar o pensamento crítico. Se eu só me preocupar como professor de história, ou se os professores de história só se preocuparem em passar um determinado conteúdo,
sem estimular a reflexão, e isso serve para todas as outras disciplinas, o pensamento crítico jamais será plenamente desenvolvido. Então, a escola ideal para mim é a escola que incentiva a pensar, que desenvolve o raciocínio, que estimula o raciocínio. Para isso, é necessário saber exatamente como fazer isso. Para começar, conhecendo as inteligências múltiplas, que vão muito além das inteligências relacionadas ao raciocínio lógico, tão valorizados historicamente e até hoje considerados o eixo principal para definir uma pessoa como mais inteligente ou menos inteligente.